Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sou o professor Carlan Sena, aqui da plataforma Gonçalves Dias, da disciplina de Educação Física. Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre o sistema músculo-esquelético, tá bom? Lembrando que essa aula faz parte do projeto Estuda Aí, que é uma realização do governo do estado do Maranhão, juntamente com a Secretaria de Educação, beleza? Então vamos embora para a nossa aula. A gente vai saber, tá, nessa aula, o que são, né, os ossos, músculos e articulações, o tipo, as características e a função desse sistema dentro do nosso corpo, beleza? Os tipos de músculos, de ossos, de articulações, as características de cada um e juntamente com as suas funções, beleza? Então a gente inicia falando aqui, ó, sobre o nosso sistema esquelético, tá? O sistema esquelético, ele é dividido em duas partes, tá? Para o nosso estudo anatômico. Nós teremos aqui o esqueleto, tá, apendicular, que é composto pelos membros superiores e inferiores, tá? O membro superior, ele vai ter ali juntamente essa região que a gente chama de cintura escapular. Os membros inferiores, eles vão ter essa junção com essa região que a gente chama de cintura pélvica, tá? Que tem como função ligar uma parte com a outra, a parte direita juntamente com a parte esquerda, tanto a cintura pélvica quanto a cintura escapular. Então esse seria o nosso esqueleto apendicular. Se a gente fosse dar uma função para ele, seria o de movimento, de andar, de correr, tá? Seria basicamente essa função que teria. A outra parte é essa região aqui, que a gente chama de esqueleto axial. O esqueleto axial, ele é formado pelo crânio, tá? Pela caixa torácica e a coluna vertebral, juntamente com a região ali do cóccix, beleza? E aí nosso esqueleto, né, ele é formado por ossos. Os ossos, eles são estruturas de tecido conjuntivo, tá? Que tem essa região, ele tem essa parte bem rígida, tá? Mas ele é um tecido que ele se reconstrói constantemente, tá? Então sempre tem ali a presença de células que tem que são responsáveis por reconstruir, refazer esse tecido, tá? Tornando ele um novo tecido, e tem as células que consomem, tá, esse tecido que já está desgastado. Beleza? Então ele é um tecido vivo, tá? Conjuntivo e rígido, beleza? E aí ele é formado pelo, né, os ossos que tem essa classificação, né? Nós teremos aqui, tá? Ó, os ossos planos. Um exemplo de osso plano, o osso do crânio, tá? Os ossos planos, eles são finos, porém eles têm a largura e comprimento bem próximos, mas a espessura é pequena, então eles são bem finos. Um exemplo disso é aqui o osso do crânio, a região aqui da nossa fronte, né? Nós temos os ossos curtos, tá? Os ossos curtos, eles vão ter um formato parecido com um cubo. Eles vão ter comprimento, largura e espessura bem parecidos, tá? Bem próximos ali. Aqui nesse exemplo a gente tem um osso da região da mão, que a gente chama de carpo, tá? São ossos que têm um formato de cubo. Então eles são classificados como ossos curtos. Aqui nós teremos, tá, o osso sesamoide. Ele é um osso que vai estar ligado a algum tendão. Ele fica um pouco deslocado dos demais ossos, ele está mais ligado a algum tendão.
Nesse exemplo, a gente está mostrando aqui a patela. Então, a patela do nosso joelho, ele é um osso sesamoide. Nós temos um osso desse também na região plantar do pé, né? É um outro osso sesamoide que a gente tem dentro do nosso esqueleto. Nós temos o osso sutural, que é esse aqui. Fica também na região do crânio, tá? Vamos ter os ossos irregulares, porque eles não têm nenhum formato plano, nem curto, nem longo, eles possuem irregularidades. E aí daí vem esse nome, osso irregular. Exemplos desse tipo de osso, as vértebras, tá? Então, na região da coluna, nós temos essas vértebras, tá? Que eles possuem esse formato, ó, vocês observarem aqui, meio irregular, meio deformado, ele não tem uma característica bem específica. E por último nós teremos os ossos longos, tá? São ossos que têm um comprimento maior do que a espessura e a largura. Há exemplos disso, como a gente pode ver aqui no desenho, o osso do fêmur, tá? Ele é classificado como um osso longo, beleza? E aqui nós temos as articulações. O que são as articulações? Eles são ponto de encontro entre dois ou mais ossos. Então isso seria basicamente o conceito de articulação, que, como o próprio nome diz, vai estar envolvido nesse movimento entre esses pontos, tá? Algumas têm uma movimentação um pouco mais livre, outras nem tanto, tá? Como a gente pode ver aqui. Então a gente trouxe esses 3 tipos de articulações. Nós teremos a articulação, tá? Sinartrose, tá? Ela é uma articulação fibrosa e imóvel, ou seja, ela não tem todo esse movimento. E onde nós encontramos essa articulação? Aqui na região do crânio. Então aqui nós podemos ver, ó, essa articulação, a junção entre 2 ou mais ossos, tá? E ela vai ser uma articulação fibrosa e imóvel. O nome dessa junção a gente chama de sutura, tá certo? Então esse ponto aqui é encontrado no nosso crânio, a junção dessas placas, tá? Desses ossos que vão formar uma articulação fibrosa e imóvel chamada de sinartrose, beleza? A outro tipo de articulação vai ser essa anfiartrose, tá? Que vai ser uma articulação cartilaginosa, porque ela vai ter essa cartilagem nos ossos, é uma região, como se fosse uma capa protetora desses ossos, essa cartilagem. Então ela já vai ser semi-imóvel, já vai ter um pouco mais de movimentação, tá? E aqui nós temos esse exemplo dessa articulação anfiartrose na sínfise pubiana, tá? Então é um exemplo de articulação. Nesse caso ela já tem um pouco mais de mobilidade do que a articulação sinartrose. E aí a terceira articulação vai ser essa, a diartrose. Geralmente é a que a gente mais conhece aí dentro do nosso corpo humano. Vai ter no cotovelo, no punho, nos dedos, no joelho, tornozelo, tá? E qual é a característica dela? Ela vai ser uma articulação sinovial, né? Por que sinovial? Porque essa articulação, ela tem uma cápsula protetora nessa região. Vamos pensar aqui nessa articulação, no joelho. Ela tem uma cápsula que circunda todo o joelho. Dentro dessa cápsula é produzido um líquido, tá? Que vai permitir uma maior mobilidade, uma maior lubrificação, assim como também ele vai levar nutrientes, tá? Para essa articulação. E o nome desse líquido é sinovial. Líquido sinovial, por isso que essa articulação recebe esse nome de sinovial. E ela, diferente das outras articulações, ela vai ser bastante imóvel. Então, a sua função é ter essa estabilidade e essa mobilidade. Então, seriam basicamente esses 3 tipos de articulações: sinartrose, anfiartrose e a diartrose. Tá bom? E aí, fazendo esse resumão do sistema esquelético, qual seria a sua função? Suporte do organismo, certo? Proteção dos órgãos internos e tecidos moles, certo? Como a gente viu lá
o esqueleto axial, que vai ter a caixa torácica e o crânio protegendo esses órgãos. A movimentação, tá? Os ossos eles vão servir como um eixo para que os músculos se fixem e possam contrair, puxando esse osso para que tenha um movimento, certo? Vai servir de apoio aos músculos esqueléticos. Depósitos de sais minerais, então fósforo e cálcio, eles são depositados dentro da estrutura óssea e sempre que tem a necessidade de utilização desses nutrientes, existe uma célula que vai lá e retira para poder disponibilizar ela para musculatura, por exemplo, que está sendo utilizado. Então ele vai servir de depósito de sais minerais. E uma função muito importante, produção das células do sangue, células sanguíneas, as hemácias, tá? São produzidas dentro da medula óssea, beleza? Então aqui a gente finaliza sobre o sistema esquelético. E a gente vai falar um pouco sobre os músculos, tá bom? Que fazem parte do sistema músculo-esquelético. Então, o músculo, ele vai ser formado por células cilíndricas, ó, que tem essa estrutura, parece um filamento, tá bom? Que é composta por proteínas. Essas proteínas, nós chamamos elas de miosina e actina. Elas compõem o tecido muscular. E são elas que permitem que ocorra a contração. E a contração vai gerar o movimento, que é a principal característica desse tecido muscular, que é a capacidade de gerar o movimento, certo? Esse movimento ele ocorre devido a essas duas proteínas. Então, por isso que quando o nutricionista pede para a gente ingerir proteína no nosso alimento, é porque a proteína ela vai ter os aminoácidos, né? A carne, o frango, o peixe, ele vai ter os aminoácidos que vão gerar a proteína necessária para fazer a nossa musculatura. Daí a sua importância. Então, dentro da contração muscular, do movimento do músculo, né, o encurtamento dessa musculatura, ela só é possível devido a essas duas proteínas, ó. Aqui nós temos a actina e essa maior, mais grossa, a miosina. Então, aqui tem um músculo que está relaxado e nesse exemplo, ó, a gente pode ver um músculo contraído. Uma proteína sobrepôs, né, em relação à outra. Uma foi para cima da outra. Isso ocorre através da quebra do ATP. Para essa proteína se movimentar para cima dessa outra, tem que ter a quebra do ATP para gerar energia. O ATP que vai ser adenosina trifosfato, tá? Uma molécula de alta energia que nós temos dentro do nosso corpo. Então, através da quebra dessa proteína, essas proteínas se movimentam e fazem com que o músculo se encurte. Ele se encurtando, ele vai estar puxando esse osso e gerando movimento, tá bom? Então, essa é o mecanismo de contração muscular. E aí o músculo ele vai ser dividido em 3 categorias, tá bom? Nós teremos o músculo, tá? O músculo estriado esquelético, tá? Que ele vai ser chamado de estriado devido a essas linhas, ó. Tá bom? Devido a essas linhas. E essas linhas são formadas devido a essa junção, tá? Dessas duas proteínas que a gente já citou aqui para vocês, beleza? A junção dessas proteínas vai deixar essas estrias que vai dar nome a esse tipo de musculatura, musculatura estriado esquelético. Então é o músculo, tá, do nosso corpo, tá, que tem uma característica bem específica. Nós chamamos ele de músculo voluntário, porque a gente tem a intenção de se mexer e a gente manda uma informação do cérebro para esse músculo e ele contrai. Então ele é voluntário, a gente tem a capacidade de agir sobre aquele músculo. Já esses outros dois, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso, eles são chamados de músculos involuntários. A gente não consegue ter o controle total sobre essa musculatura. A gente não consegue pensar e aumentar a nossa frequência cardíaca
ou então contrair os nossos vasos sanguíneos, tá certo? Então, músculo estriado esquelético vai ser o músculo voluntário e os outros dois músculos involuntários. O músculo estriado cardíaco, ele vai ser o músculo do miocárdio, o músculo do nosso coração. Ele é estriado também porque ele possui, tá, essas modificações nas cores, que fica parecendo fibra, estrias, né, na verdade. Daí ele também recebe esse nome de estriado. E é o músculo do nosso coração, certo? O outro músculo, que é o músculo liso, um músculo também involuntário, ele vai estar presente aonde? Nos vasos sanguíneos, tá? Nos capilares, tá? Nas veias e em órgãos como o intestino, tá? Onde vai estar presente esse tipo de músculo. Ele é involuntário e ele é chamado de liso porque ele já não vai ter essas estrias tão visíveis, tá? Por isso ele recebe essa denominação de músculo liso, tá bom? Então essas são as três classificações dos músculos, beleza? E aí, a gente mostra os tipos de fibras musculares que temos dentro do nosso corpo. Cada uma tem uma especificidade, uma característica. Então a gente vai ter a fibra tipo 1, tá? Observe que esse músculo, tá, ele já é um pouco mais avermelhado do que esse outro. Então, as fibras do tipo 1, elas vão ter muitas mitocôndrias, tá? Elas vão ter muitos vasos sanguíneos. E o que isso nos diz em relação à produção de energia? Se tem muitas mitocôndrias, se tem muitos vasos sanguíneos, ela tem um aporte maior de oxigênio. Então essas fibras, elas têm uma característica bem oxidativa. Vamos pensar num esportista que tem bastante desse tipo de fibra, tá? Os maratonistas. Então os maratonistas, eles têm um corpo composto por bastantes fibras do tipo 1, que são fibras oxidativas, que têm uma alta resistência à fadiga. Elas têm a maior capacidade de gerar energia com a utilização de oxigênio, beleza? Então, ela, dentro da sua característica, ela permite que utilize mais oxigênio, devido à maior quantidade de mitocôndrias e vasos sanguíneos. O outro tipo de fibra tipo 2, tá? Observe que ela já é um pouco mais branca, porque ela não tem essa densidade de mitocôndrias e de vasos, porém ela tem uma outra característica, tá? Ela tem uma alta capacidade de gerar força. Então ela não tem mitocôndrias, mas ela vai ter uma unidade motora maior, mais densa, ela vai ter maior quantidade de enzimas oxidativas. A fibra tipo 1 tem a capacidade de gerar energia com a utilização de oxigênio. A fibra tipo 2, ela tem a capacidade de gerar energia sem a utilização do oxigênio. Então vamos pensar qual esporte o atleta tem uma maior quantidade desse tipo de fibra, tá? Os levantadores de peso. Então os levantadores de peso olímpico, eles vão ter uma maior quantidade de fibras tipo 2 na sua musculatura. Uma musculatura que tem uma maior capacidade de gerar força. Porém, ela se fadiga muito rápido, né? Ela tem uma alta capacidade de gerar força, porém ela tem uma alta capacidade de se fadigar, diferente da fibra tipo 2. Tipo 1, na verdade. Beleza? Então, as principais funções da musculatura. Vamos lá. Produção, tá? Produção dos movimentos corporais, beleza? Através da contração, do encurtamento dessas fibras musculares, ela vai puxar o osso no qual ela está inserido para que ocorra o movimento. Então, produção dos movimentos corporais juntamente ali com o esqueleto. Estabilização das posições corporais, tá? Eu estou aqui em pé, dando essa aula para vocês, então eu tenho musculaturas que estão contraindo para que meu tronco ele não caia nem para frente, nem para trás, nem para o lado. Então, a
posições corporais, as estabilizações, elas são feitas devido a esse processo de contração de algumas musculaturas específicas para essa postura, beleza? Movimentação de substâncias dentro do corpo, porque vamos pensar no sangue, se tem uma musculatura que está precisando de sangue, tá? O músculo daquela região, os vasos daquela região, ele vai se dilatar para que mais nutrientes vão para aquele espaço que está precisando. Então, para a gente entender como que pode ocorrer essa movimentação de substâncias dentro do corpo. Isso ocorre devido à capacidade de contrair e de relaxar da musculatura. Produção de calor, então, sempre que a gente está com frio, a gente começa a se tremer, é uma forma de produzir calor. A musculatura, ela vai tremendo para poder gerar esse calor, através, né, do nosso músculo. Beleza? Vamos lá para o nosso exercício, para a gente finalizar essa aula sobre o sistema musculoesquelético. Vamos lá. Os músculos exercem diferentes funções no nosso organismo, as quais são fundamentais para a nossa sobrevivência. Analise as alternativas abaixo e marque aquelas que não representam uma função do músculo. Letra A, transmissão de impulsos nervosos. Letra B, estabilização das posições corporais. Letra C, movimentação do corpo. Letra D, movimentação do bolo alimentar pelo sistema digestório. E letra E, a respiração. Tá? Então, qual seria aqui nossa resposta correta? Tá? Acabou não tendo aqui, mas a resposta da nossa questão, a resposta correta seria essa. Ó. Não faz parte, tá, da característica dos músculos. Transmissão de impulso nervoso. Quem faz isso são os neurônios, beleza? Com isso a gente finaliza a nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.